Nós vamos receber agora o nosso representante do Legislativo, senador do DF, Isalci Lucas. Por favor, senador. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, né? Essa área de ciência e tecnologia, né, Gustavo? É uma área que a gente já atua há muitos anos, né? Fico feliz de vocês fazerem o evento aqui no Biotic, né, que foi um projeto que iniciamos lá na época do Roriz, ainda 2004, e que agora começa a avançar. Bem, desde quando eu entrei no Congresso, eu sempre participei como presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação e Pesquisa, né? Então, por ter sido secretário 2 vezes, né, a gente conheceu um pouquinho sobre o segmento, sobre o setor. E fizemos, já no ano de 2007, o maior programa de inclusão digital do Brasil, né? Chegamos a ter um projeto completo de colocar o wireless em todo o DF. Mas essas questões políticas acabam atrapalhando. Muitas vezes, né, você deixa de compartilhar algumas secretarias os recursos para obter mais recursos e acaba comprometendo. E o que não conseguimos hoje, já era para ser hoje uma cidade, né, totalmente inteligente, um modelo para o país. Mas, infelizmente, ciência, tecnologia e inovação não é, de fato, prioridade no Brasil. A gente faz isso com muita dificuldade. Mas eu aproveito para dizer a vocês, nós estamos agora no Congresso Nacional, a gente sente que há uma renovação muito forte com relação ao modelo tradicional de comissões. Comissão de Ciência e Tecnologia, comissão disso, daquilo, que mais tem a comissão. Só que a comissão ela é feita pelos partidos, pela proporcionalidade dos partidos, e tem muita coisa ideológica. Então, o que está funcionando hoje, de fato, no Congresso Nacional, e acredito que daqui para frente é o que vai acontecer, seja na Câmara, seja no Senado, são as frentes parlamentares, né? Tem 3 frentes hoje que funcionam no Congresso. A Frente Parlamentar da Agricultura, do Agro, que essa realmente dificilmente passa alguma matéria sem passar por eles. A Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que agora também inaugurou com o mesmo modelo, né, da Frente de Agricultura. A Frente de Logística também tem uma estrutura muito forte. E, na última reunião que fiz em São Paulo, da MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, eu chamei a atenção dessas empresas. Se a gente quiser realmente avançar na área de ciência, tecnologia e inovação, a gente precisa criar uma frente de verdade. E quando a gente fala frente de verdade, é frente que tenha, de fato, reuniões toda terça ou quarta, porque os deputados e senadores que vêm para Brasília, eles almoçam em algum momento, em algum lugar, né? Eles precisam almoçar em algum lugar. Então, não tem um ambiente melhor para que a gente possa colocar os problemas com o almoço, e eles vão direto depois para o Senado. Então, a gente, todas essas que eu citei, têm estrutura, tem um local, né, tem assessores contratados, sabe fazer uma emenda, sabe fazer um projeto, sabe, de uma forma didática, explicar a situação de cada questão. Então, essas questões de comissão não funcionam mais. Então, nós estamos buscando fazer da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia a frente mais poderosa, até porque ela perpassa todos os segmentos. Então, a gente convida, né, para que vocês possam participar, porque só através dela é que eu vejo perspectiva de fazer realmente as grandes mudanças. Eu já participei da Comissão do Senado do Futuro, onde a gente jogou, né, esse foco na ciência, tecnologia e inovação. Agora, acabamos de separar, né, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. A comunicação foi separada agora no Senado, então tem a ciência e tecnologia que não saiu ainda exatamente o que fica, o que sai, mas acredito que até a semana que vem, né, isso deve acontecer. Mas o que eu sugiro, e que vejo que a gente precisa dar as mãos em todas as áreas, porque aqui, né, o provedor, né, as empresas, né, que fornecem mão de obra qualificada, as pessoas voltadas para hardware, software, a gente tem que estar todo mundo junto nessa cadeia.
enfrentamos agora a prorrogação, né, da desoneração da folha, que é uma questão que a gente tem que ter muita atenção com isso, que é um ônus muito pesado. Está aí a reforma tributária na pauta, deve ser votado na Câmara agora, dia 6, dia 7, deve estar votando a reforma. Lógico, agora vai para o Senado. Já fui para cá exatamente para participar do grupo no Senado, que é um desastre para as empresas de prestadoras de serviço. Na área de tecnologia mesmo, haverá grandes mudanças se a gente for manter o texto da Câmara. Há um prejuízo muito grande para os provedores, para os prestadores de serviço. Então, a gente precisa unir forças no Congresso, e aí não é escrevendo, eu estou relatando agora a lei do lobby, que é uma lei que está lá há não sei quantos anos. Aí o cara chega e me dá um livro de presente sobre o lobby. Eu disse, cara, se eu for esperar eu ler essa porcaria desse livro, né, faz um resumo em um A4, de preferência meio A4, né? Porque não tem condição, os senadores e deputados não dominam todos os assuntos. Então, se você não tiver uma linguagem assim muito clara, do óbvio, para a pessoa ler e entender, né, o mérito da questão, a gente não aprova nada. Então, a gente precisa unir forças, né? Todos esses segmentos dependem um do outro. A gente precisa ter realmente um arranjo produtivo aí que seja completo e que tenha mãos dadas, né, para a gente poder avançar. Nós conseguimos avançar alguma coisinha. Ontem mesmo eu fiz uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a questão da popularização da ciência, tecnologia e inovação, onde ouvimos muitas pessoas e uma delas, especialista em comunicação da ciência, esses, né, pessoas, jornalistas, etc., onde a gente percebeu que hoje a juventude só vê rede social, cara. Esse negócio de TV, rádio, né, jornal impresso, só o pessoal da minha idade, assim, um pouco, que a gente ainda está viciado, né, em pegar o jornal todo dia, dar uma olhadinha. Mas os jovens, 80%, 90%, só vê rede social. E o que mais tem na rede social é fake. Você sabia o que é verdade, o que é, né, mentira? É uma coisa que é difícil a gente ter que controlar isso, né, porque a gente fica no limite, né, da questão da censura, mas também a liberdade ela tem que ser controlada de alguma forma, não é? Porque tem muito fake. Nós estávamos falando sobre a questão da vacina ontem. A paralisia infantil, a pólio, tem pais que não estão dando a vacina para os filhos. Ele tomou a vacina, né? Consequentemente não teve a paralisia infantil, mas agora é contra. O sarampo está voltando, a paralisia infantil está voltando, tudo está voltando. Exatamente por quê? Por causa de fake, por causa de publicação, né? A ciência está desacreditada, como os políticos estão desacreditados, as universidades estão desacreditadas, todo mundo está desacreditado. Então, se a gente não criar uma frente com todo mundo olhando na mesma direção, e não cada um para um lado, a gente vai caminhar muito pouco, né? O Brasil é totalmente analógico, o governo é analógico, não é? Brasília já era para ser assim o modelo para o Brasil, para o mundo até, né? Porque, de fato, nós temos um bom orçamento, agora precisa ter uma boa gestão dele. E aí a tecnologia é muito importante, os provedores são importantes, né? Quantos, né, conseguimos, né, no leilão, investir o resultado dele em infraestrutura, é o que está faltando, né? A gente não tem infraestrutura, né? É difícil, até dentro do Senado, para pegar eu não consigo pegar o 5G do plenário, né? Eu tenho que usar o 4G, muitas vezes 3G, dentro do Senado Federal. Então, a gente precisa realmente organizar, mas para organizar isso tem que estar todo mundo junto, né, pensando no melhor para a população, para o consumidor, né? Então, eu quero dizer para vocês, contem comigo, né? A gente está nessa luta há anos, a Anatel tem feito um trabalho bom, né? Agora, a tendência hoje, em todos os setores, logo, logo vai acontecer isso, a autorregulação, né? Vocês mesmos se cuidarem, né, para que não haja no mercado os famosos picaretas aí, né, que
acaba denegrindo os bons prestadores de serviço. Então, a gente precisa cuidar para dar a garantia que a gente vai ter um bom serviço. Então, no Senado Federal, estou à disposição de vocês. Podemos fazer a qualquer momento uma audiência pública sobre essas questões, né? Não tem nenhuma dificuldade, né, Djalma, da gente fazer, ver o que a gente precisa, né, com a participação da Anatel, da ANEEL, de todos aqui que tiverem interesse e que podem contribuir, porque nós estamos discutindo agora inteligência artificial. Né? Os caras já começam pelo jurídico, né? Já praticamente proíbe tudo. E a gente não avança na produção do conhecimento, da tecnologia, né? Porque hoje tudo não pode. E é o que está lá, tem uma discussão. Nós temos 3 requerimentos. Eduardo Gomes está tocando o projeto do presidente, que é mais nessa linha, né, dos advogados, dos juristas que deram palpite lá e deram uma sugestão. Eu estou fazendo uma mais voltado para a questão da inovação e o Marcos Ponte também nessa linha, né, da pesquisa e da inovação. Porque a gente tem muita criatividade, o brasileiro é muito criativo, mas a gente não pode já chegar de cara proibindo de fazer tudo, né? E a gente pode avançar muito nisso. Então, agradeço, desejo um bom seminário para vocês, um bom encontro e me colocando à disposição do Senado Federal, do Congresso Nacional, para que a gente possa ter realmente uma boa legislação, né, que a gente possa avançar, né, que não onere, né, da forma como está vindo aí a reforma tributária. Né? Tem que discutir melhor, mas tem 30 anos nós estamos discutindo, mas da forma como está escrito, não dá para aceitar. Né? Todo mundo aqui é a favor da reforma tributária, mas quando ela vem, né, todo mundo é a favor, mas e o texto? Como é que está o texto? Né? E aí, a hora que chega no texto, você vai ver que vários segmentos estão sendo prejudicados. Agradeço mais uma vez aí, né, a presença aqui também do nosso secretário, que está fazendo um bom trabalho na ciência e tecnologia, né, sempre com algumas dificuldades econômicas, financeiras, né, de dinheiro, mas tem que ter criatividade. O brasileiro é criativo e a gente consegue sempre avançar. E vocês, nesse segmento de tecnologia e inovação, têm um campo imenso. O que nós precisamos é formar a mão de obra qualificada, que não temos. Né? Vocês mesmo não têm, né, tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada. Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, que agora suspenderam um pouco, mas que a gente não pode admitir que pare isso, né? Porque 78% dos jovens estão fora da universidade, a geração nem não trabalha e nem estuda, não teve formação. E aí está lá. Minha avó já dizia, cabeça vazia é oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. E muita gente precisando de mão de obra. E a gente precisa melhorar realmente a qualificação. Né? Agradeço mais uma vez, contem comigo, né? E vamos botar o Brasil no rumo certo. Né? Começando, inclusive, né, colocando o governo na era digital, né, que é muito importante. Tá bom? Obrigado, Rodrigo, sucesso para vocês.